Eu entendo completamente a estratégia do Ancelotti. Só que, do jeito que a coisa foi feita no campo, assim, pelo que eu tô entendendo, o VS e Beckler têm a sensação de que o primeiro tempo foi ok, da seleção brasileira. Acharam que estava controlado. Não tínhamos a bola, mas estava Bem controlado. melhor do que contra o Japão. Bem melhor do que contra o Japão, por exemplo. Sim, porque gerava muito mais sensação de que ia marcar. Eu confesso a vocês que eu tô muito longe dessa sensação de vocês, assim. Eu achei um jogo lerdo da seleção brasileira. Tem um jogo que fica na minha cabeça muito Tainá, de intensidade, que era os jogos que aconteciam entre Liverpool e City, nos tempos ali de Klopp e Guardiola. E a coisa que mais me chamava a atenção, provavelmente, naqueles jogos, era a porrada que os caras davam em cada passe. Porque era isso, o jogo tinha que ser muito... um intenso, mas outro muito preciso. E de muito rápida movimentação, enfim. Cara, os passes da seleção ontem eram todos lerdos, lentos. Mas A passividade da seleção... Tudo bem se entregar a bola para o adversário, mas a única possibilidade que você tem de fazer gol é roubando essa bola. Como é que você rouba essa bola do jeito passivo que a seleção estava marcando? No primeiro tempo, inclusive, pô. Pra mim, o primeiro tempo também foi ruim da seleção brasileira. Então, qual era o jogador mais rápido em campo ontem? Haaland. Tudo que é rápido beneficia ele. Se os passes são rápidos, se as movimentações são rápidas, ninguém é mais rápido do que ele. Tudo bem, mas então é que a ideia ontem, a ideia ontem era tirar a velocidade, era deixar tudo lento. A ideia era que tudo fosse lento. A passividade da marcação, eu acho que é um pouco enganosa, talvez, porque era atrair a Noruega para um jogo lento e rapidamente o famoso ativar o gatilho, né? E que não funcionou. Para roubar a bola. Eu acho que funcionou algumas vezes no primeiro tempo. A escapada do pênalti é uma roubada de bola rápida. A escapada que o Vini acaba finalizando. Tem umas 3 ou 4 no primeiro tempo. E a do segundo também, que o Vini coloca o Endrick na cara do gol. São de roubadas de bola do Brasil que o jogo está lento. E rapidamente, quando tem um mau domínio... Porque a Noruega tem Odegaard e tem Haaland, mas ela também tem os Bergs, ela também tem os Sorlofs, ela também tem... Por isso que eu fico indignado que a gente tenha perdido para esses caras. Porque perdeu para um time que é pior que o nosso. E esse time que foi pior que o nosso teve mais oportunidade de ser protagonista que o nosso. Então, a ideia era ser lento e quando eles errassem um domínio, quando ficassem um pouco mais longe, quando eles arriscassem um pouco mais, agora é a nossa hora. Agora a gente rouba e corre. E eu acho que isso foi feito umas 4 ou 5 vezes bem no jogo ontem. A jogada do gol perdido do Endrick, ela é um passe que o Odegaard tenta, talvez tenha sido o passe mais arriscado da Noruega do jogo. Porque a Noruega não queria arriscar nada também. A Noruega eu vou jogar a bola para frente para o Haaland, senão vou ficar trocando a bola. A posse de bola da Noruega era para se defender com a bola. Por isso é que é tão problemática a postura do Brasil. A Noruega não estava lá tocando a bola, chegou a ter 70% para ficar em cima do Brasil o tempo todo. Ela estava lá para não deixar o Brasil fazer isso que o Beckler fez. O passe que o Odegaard arrisca, que talvez tenha sido o passe mais longo, é punida com a bola do Vinícius, uma bola espetacular que o Endrick perde de uma maneira assim, incrível de se ver ele perder. E foi exatamente isso. Eu acho que era a estratégia do Brasil, desacelerar o jogo ao máximo. E dentro disso, a gente teve muita chance de ganhar. O pênalti é muito claro. O pênalti é muito claro. A jogada do Vinícius no primeiro tempo. O Alisson fez 2, 3 defesas importantes. As mesmas chances que a gente teve, os caras tiveram. Depois das mexidas. Antes da mexida, o Alisson fez uma defesa do chute do Odegaard, que foi a única bola do primeiro tempo que o Haaland conseguiu. E não foi uma bola nesse padrão. O Brasil sobe para marcar. Aí sim o Brasil foi ativo na marcação. Exatamente. Aí não foi passivo. Aí o Brasil subiu para marcar, o Nilan deu um chutão para cima, o Haaland trombou no Gabriel, ela caiu no pé do Exatamente. Foi a única que o Brasil não teve essa postura passiva. Antes das 2 mexidas, a Noruega só teve essa finalização do coisa e teve um gol anulado que estava por impedido, né? Aí não conta. Mas só teve essa. Então, assim, eu acho que até ali estava funcionando. O que estava querendo estava funcionando. Até tirar o Ryan e tirar o Martinelli. Que tira 2 jogadores que forçavam esse erro, né? Assim, se a gente for ver, Tainá, rapidinho, 8 finalizações do Brasil a 4 no primeiro tempo, 3 grandes chances de gols do Brasil, uma da Noruega. E se a gente for olhar o jogo todo, não sei se vai equilibrar um pouquinho, 2 grandes chances do Brasil, 2 da Noruega, né? Que aí tem gol e tal. E aí é só segundo tempo, mas no jogo inteiro 14 finalizações a 9. Mas no primeiro tempo especialmente, e aí depois da mudança muda tudo,
São 8 finalizações a 4, dessas 8 eram 3 grandes oportunidades de gol do Brasil. Às vezes, pra mim, o número fala uma coisa e o jogo fala outra. Porque eu realmente, vendo o jogo, tava... Eu queria explodir a televisão umas horas. Ô, Careca, bota na tela daqui a pouco, produzinho, aquele gráfico. Eu quero saber se você concorda com a estratégia, e aí, bom, a estratégia deu errado, mas você concorda com a estratégia inicial do Ancelotti, e disso, de tirar a velocidade e tudo mais. Mas mais do que isso, aquele gráfico que a producinha vai colocar aí, ela mostra, o André, o momento que ele faz 2 substituições 1 minuto antes de acontecer a parada para hidratação. A gente já não concorda com as substituições. Faz isso, olha ali, o Endrick entra, olhem a segunda parte do gráfico, tá? Mais lá pro lado direito de quem tá vendo aqui. O vermelhinho, a gente conseguiu ali ter o negocinho da bola depois que o Endrick entrou. O Endrick teve a sua chance e tal. Aí, você vai ver que tem as 2 substituições da seleção brasileira e logo na sequência tem a parada para hidratação. Eu vou te falar, André, ontem foi difícil para mim, tá? Foi difícil. E assim, Tainá, tem um número que é assustador, né? Que num determinado momento ali, o Brasil fica, acho que 6 minutos... Antes de tomar o gol. Sem conseguir... Pois é. Assim, redunda no gol. É inacreditável que isso tenha acontecido. E eu tava vendo o jogo, ontem, por exemplo, o Casemiro fez um bom jogo, tá? Eu acho que ontem talvez tenha sido o melhor jogo do Casemiro. Nossa, eu discordo também. Porque foi um jogo lento. Gente, pra mim, o primeiro tempo do Casemiro, ele não tá em campo. Então, beleza. É porque os outros foram tão piores. Não, é porque ontem foi o melhor jogo dele. Porque ele tava tão mal. E por que essa é a minha interpretação? Porque o jogo estava lento. Porque com aquela lentidão, até ele estava conseguindo ali se posicionar e acerta o passe do lado, acerta o passe do outro lado, mas nada de sabe, aquele negócio de morder, de tentar Pô, cara, me impressionou e me irritou a conformidade. Estamos ok com o jogo que vocês querem fazer aí, gente, com essa lentidão. Tá ótimo. Só aqui a gente pega quando tem a chance aqui, toca uma bolinha aqui, não sei o quê. E, cara, e não é isso. Você, para jogar como pequeno, para fazer isso, você tem que ter um algo diferente. Você tem que ter mais vontade de ter a bola. E o Brasil ontem ficou olhando e estava tudo certo. O ritmo lento, eu não sei se o calor estava extremo, o VS, não sei como é que estava a situação. Mas, estava bem abafado, mas bem menos do que poderia, ou do que se previa ser, né? Mas estava bem abafado. E eu concordo com a Tainá. Em vários momentos ficou a impressão de que estava todo mundo jogando com uma mochila de cimento nas costas. Em alguns momentos ficou mesmo. Mas eu acho que tinha a estratégia de desacelerar o jogo como uma premissa fundamental, eu acho. Mas, desacelerar o jogo. Porque eu entendo você entregar a bola pro adversário, mas, o adversário ficar absolutamente confortável. Você dá a bola pra ele e o deixa confortável, minimamente você tem que causar desconforto no seu adversário, né? Me parece que a parte do jogo é um pouco disso também. Assim, eu não consigo entender, de verdade. Tem gente concordando comigo no chat, tem gente dizendo que eu tô indo pela emoção. Eu tô tentando fazer as 2 coisas, tá? Porque é natural que em algo me pegue aqui o sentimento de irritação. E eu, em nenhum momento, obviamente, acho que fiz até agora e pretendo fazer, que é faltar com respeito com os caras. Não acho que ninguém não teve vontade, não acho que ninguém tava de sacanagem. Zero acho isso. Você nunca vai ouvir da minha boca isso. Mas ontem, pra mim, teve passividade da seleção brasileira. E aí, agora, assim, a ideia de vocês, o que tá me parecendo porque eu pensei, a estratégia é uma, mas com a passividade dos caras em campo, essa estratégia não funcionou. Pelo que eu estou entendendo de vocês e da ideia que vocês imaginam que o Ancelotti tinha pro jogo, o jeito que a seleção estava marcando e fazia parte da estratégia no segundo tempo. No primeiro tempo. Não funcionou, foi a conclusão. Exatamente. Pra mim não funcionou a conclusão das jogadas. O pênalti, curioso. O Endrick, o não sei o quê. Curioso. Vai lá. A curiosidade tem preferência, vai lá. Não, é curioso porque no radar do Hexa, do jogo contra o Japão,
A gente fez lá uma estafeta de dar notas. E todo mundo deu nota 7,5, 8 pro Ancelotti. E eu dei nota, se eu não me engano, 6. Mas chego a falar que ia dar 5,5, acabo subo para 6. E aí o pessoal falou, por que nota baixa? O pessoal no chat foi a loucura e tudo. Eu falei, cara, para mim, o Ancelotti fez coisas erradas contra o Japão que deram certo. E ontem, as mexidas dele, as coisas que ele fez, foram erradas e deram errado. Acho que faz parte. A estratégia eu discordo como base, mas ela, até o Ancelotti mexer no time, ela estava funcionando. O Brasil esteve até o minuto 67, o Brasil esteve mais perto de ganhar do que a Noruega esteve. Isso, para mim, acho que está muito materializado. O Brasil teve o pênalti, que é um pênalti, é a falta mais grave do jogo. O Brasil teve a jogada do Vinícius no primeiro tempo, que o goleiro fez uma bela defesa. Depois teve a finalização do Bruno Guimarães, que o goleiro fez outra bela defesa no segundo. Tem o gol perdido pelo Endrick, que é um dos gols mais perdidos dessa Copa, eu não me lembro de ter tido. Acho que teve um caboclo que, num jogo da primeira fase que perdeu a bola, o goleiro estava sem goleiro dentro da pequena área e a bola subiu. Talvez esse seja o segundo gol mais perdido da Copa. Então, assim, até então, eu até discordo disso. Mas discordo da postura. Mas, até então, o que ele tinha planejado estava funcionando até o minuto 67, que ele mexeu 2 vezes e ele enterrou o time do Brasil, pô. É em 2024. Foi 2024 isso daqui? Foi, 2024. Aquela campanha do Real Madrid que ganha a Champions com o Ancelotti. Tem o famoso confronto Real Madrid-Manchester City, né? Uhum. Acontece todo ano, algumas vezes durante a temporada. Primeiro jogo é um Santiago Bernabéu, 3-3. Manchester City quase 70% de posse de bola, acho que 68-32. Segundo jogo, 1-1 na Inglaterra, vai para os pênaltis, o Bernardo tenta uma cavadinha, não dá certo e tal. 67% de posse de bola para o Manchester City, 33% para o Real Madrid. É um modus operandi do Ancelotti dar a bola para o adversário, se defender e contra-atacar. Ele faz isso. Eu peguei aqui esse jogo, simplesmente, porque esse aqui eu me lembro que tinha sido bastante posse para o Manchester City e tinha sido equilibrado, mas se for buscar outros Manchester City e Real Madrid, isso aqui vai se repetir, esse padrão de 70% de posse de bola para um lado e o Real Madrid, entre aspas, se comportando como um time pequeno do outro. Só que quando dá certo, estrategista, é isso daí, é pragmático e tal. E quando não dá errado, não sobra nada. Não sobra nada e é só isso. E outra coisa é que você faça isso contra um grande time. Acho justo. Se a gente fosse jogar contra a França, tivesse 40% de posse de bola, 4 chances de gol quando estava 0-0 e não tivesse ganhado, uma pena. Tentamos o que dava para fazer contra a Noruega, eu acho inaceitável. O Guaxinim, aqui no nosso chat, mandou: eu fiquei os 90 minutos gritando pro Brasil pressionar mais forte. O Brasil jogou como se a Noruega fosse o Manchester City. Sinto o Brasil sabotado. Eu me senti absolutamente representado com esse chat, que eu também tava gritando os 90 minutos. Bota o Carlo Ancelotti falando sobre as trocas que ele fez. Qual era o objetivo com as trocas que ele efetuou no jogo? Fala, professor. Eu acho que Endrick entrou para dar mais profundidade e teve a oportunidade depois 1 minuto ou 2 e depois para meter mais qualidade no último terço metemos a Neymar e pusimos na direita Endrick e depois cambiei Bruno porque estava cansado para meter perna fresca no meio campo. Aqui tá o time que começou o jogo e depois o time que terminou o jogo, tá? Ô André, você me salva numa coisa? Vamos ver se você consegue me explicar. Ele fala ali na resposta. Botei o Endrick pra dar profundidade. O Endrick entrou e teve chance, né? De fazer gol. 10 minutos depois, ele passa o Endrick pra direita e bota o Neymar. Que não vai dar profundidade à seleção brasileira. Tem alguma explicação pra mim, caraca? A explicação, você sabe qual que é? Ele tinha que colocar o Neymar pra jogar, gente. Ele tinha que colocar o Neymar pra jogar. Na cabeça dele, ele tinha que colocar o Neymar pra jogar. Porque a pressão já tava, né? E foi por causa disso. Se fosse o Igor Thiago, ele tava... Se o próximo da fila fosse o Igor Thiago, talvez ele tivesse sentado lá até agora, esperando a oportunidade de entrar, porque ele não ia mexer. Ele mexeu porque era o Neymar. Ele mexeu por causa disso. E ele errou. E errou feio. Porque o Endrick, inclusive, tá marcando lá no lance do gol. E mal, não né? Mal. Pois é. Mal. Pois é. Deu um bote ali que não Ele não... fazia o menor sentido. Ele foi mal ontem.
Ele foi mal ontem, cara. O Carlo Ancelotti ontem foi mal. Nós temos que falar. Ele tava perdido, sei lá, não sei. O lance do gol, ele tem uma série de erros, inclusive com o Ederson passando instrução para o Casemiro e chegando no lado direito, que era o lado que ele tinha que ocupar, um pouquinho depois do que deveria, tá? Se você olhar isso, tá lá o Ederson passando instrução para o Casemiro e aí o Endrick dá esse bote incompatível com um jogo de Copa do Mundo. Se você desse esse bote num jogo treino, o treinador daria esporro no jogador. Ele deu esse bote numa Copa do Mundo e aí o Sheldon cruzou e o Haaland meteu de cabeça. Tanto estava pior para a Noruega o jogo que o Solbakken mudou os 2 pontas no intervalo porque não estava funcionando. E um dos pontas que entrou deu as 2 assistências. Então, assim, acho que está muito claro e a explicação do Ancelotti... Eu acho que ele entendeu que ele ia ter mais a bola, Vess. Sim, ele se surpreendeu com o tanto de bola que ele estava tendo. Falou, opa, se é para jogar isso daqui, eu vou jogar isso aqui melhor. Exatamente. Ele falou, é isso que o Ancelotti quer, é isso que o Brasil quer, me dar a bola. Então, peraí, vou colocar uns caras melhor aqui, que eu acho que eles têm mais condição. Mas ele foi menos agressivo no segundo do que no primeiro, até essa posse de bola. Ela foi menos agressiva até o minuto 67 do que no primeiro tempo. É menos. Isso daí eu debato com qualquer um. A Noruega não fez rigorosamente nada no segundo tempo, mesmo tendo mais posse, mesmo tendo Oscar Bob, mesmo tendo Sheldon. Então não faz sentido isso. Então só reforça a minha ideia de que no segundo tempo a Noruega queria ficar com a bola para fazer o tempo passar. Porque a Noruega não levou nenhum tipo de perigo. O gráfico está aí, ó. Olha aí, olha aqui. Olha aqui. Deixa eu me aproximar aqui da tela. Esse pontinho rosa para cima aqui, sabe o que é? É a entrada do Endrick, ok? Isso. É a entrada do Endrick. Então, a Noruega, até o Brasil mexer, a posse de bola dela é muito menos agressiva, é muito menos produtiva do que no primeiro tempo. Compara as barrinhas roxas aí. Então, mas é isso que eu estou dizendo. A Noruega, tanto o Brasil teve mais perto de ganhar até mexer do que a Noruega teve mais posse no segundo tempo e não levou perigo nenhum. Mas o que eu quero dizer, não sei se a Tainá quer dizer a mesma coisa, mas o que eu quero dizer é que o técnico da Noruega percebeu que o jogo era outro do que ele imaginou. Ele imaginou que o Brasil ia atacar. No que o Brasil não atacou, ele falou, agora eu preciso de outra coisa. Outra coisa que tenha funcionado ou não. Que Oscar Bob e Sheldon tenham dado um resultado imediato ou não. Mas acho que ele se surpreendeu com uma postura tão passiva, defensiva do Brasil. E ele falou, bom, se é para defender, eu não preciso de um grande... Se eu vou ter que jogar com 70% de posse de bola, eu não posso ter o Sorloth. Eu tenho que ter outro jogador. Pode ser que não tenha funcionado imediatamente, mas ele se surpreendeu e teve que adaptar o time à Moldávia. Tudo bem. Isso só foi funcionar depois que o Brasil desmontou o que estava funcionando do dele. É isso que eu tô querendo dizer. Desculpa, pra mim é muito pouco achar que estava funcionando do Brasil. Mas aí se a gente tá jogando contra a França e tá 0-0, eu tô achando que tá funcionando mesmo. Não. Agora, porra. Aí, peraí. Que é inaceitável a gente se propor a ter 34% da Noruega contra a Noruega, eu tô fechadaço com você. Nisso a sua indignação, como diria o pessoal lá me esqueci até do nome, tá certa a indignação. A sua indignação tá certa. Choque de cultura. Choque de cultura, exato. E eu comparto de você a sua indignação. O que eu tô falando é, diante da postura, a postura que o Brasil teve, a decisão do Brasil estava dando certo. Ela é condenável? Mas é que eu discordo de que estava dando certo, Vess. Eu acho que estava dando certo. Essa é a nossa discordância. Eu acho que estava dando certo. Eu acho que estava dando certo. Então, beleza. Eu acho que dentro da proposta estava dando muito certo. O Brasil teve um pênalti, uma finalização do Vinícius dentro do bico da pequena área, teve um gol perdidaço pelo Endrick. Estava dando certo. Eu acho péssimo. Gente, volta ao que eu falava do Dunga. O Dunga teve quase 80% de aproveitamento da seleção brasileira. E eu criticava o Dunga porque eu não acho compatível com a ideia da seleção brasileira a seleção brasileira jogar atrás e
e atacando e contra-atacando. Tanto é que o Brasil, do Dunga, empatava com a Bolívia e ganhava da Itália, ganhava da Inglaterra. Por quê? Porque contra a Bolívia ele precisava propor e não fazia. Então eu concordo, eu tô fechadaço com a sua indignação. Estamos juntos dizendo que é inaceitável isso. Mas dentro da proposta estava dando certo e parou de dar certo quando o Ancelotti mexeu no time. Não sabemos por quê e ele não explicou aí. Ô Beckler, eu queria só que você se você tiver alguma explicação para as alterações, tipo, a ideia era essa, mas deu errado. Você tem alguma que faça sentido? Não, desculpa. Vamos seguir o programa. Para fazer essas alterações, tem que passar a jogar no ataque. Para colocar Neymar e Endrick para marcar do lado e continuar jogando. Porque você tirou os melhores marcadores atacantes, Martinelli e Ryan. Aliás, o Ryan, mais uma vez, ontem foi muito bem roubando e correndo. O papel tático dele na Copa, ele foi perfeito. Foi tendo que marcar o Haaland nas bolas paradas, né? Além de Era tudo ele quem isso, tava né? pegando O corpo a o corpo Haaland. dele com o Haaland nas bolas paradas. Então ele tirou os que mais pressionavam para fazer esse tal desse gatilho aí, forçar erros da Noruega, para colocar um que sem a bola é um a menos. O Neymar sem a bola é um a menos. Ah, você odeia o Neymar. Não, gente, o Messi na Argentina também é um a menos. Vamos admitir, jogamos com um a menos sem a bola. Então o que você vai fazer? Você vai jogar com a bola. E aí o Brasil tinha que ter, no que entra e faz essas trocas, o Brasil tinha que ter passado a ter ele 70% de posse. Juntar jogadores perto do Neymar, eu acho que deixar o Endrick de 9 e o Neymar atrás dele de segundo atacante, um pouco mais de entrega defensiva para o Vini, e a partir dali jogar todo mundo juntinho. Não dá para colocar Neymar para jogar e espalhar o time para jogar em 70 metros. Pô. Você vai matar um jogador que não está pronto, né? Que nunca teve pronto, que não estava pronto antes de ser convocado quando estava jogando 90 minutos. Foi jogar 3 jogos contra o sensacional Curitiba, que não conseguiu fazer nada em 3 jogos. Todo respeito ao Curitiba de Fernando Seabra, que é um ótimo técnico, faz um trabalho lindo no Curitiba, mas joga quando o Curitiba, joga no Campeonato Paulista e tal. Era absolutamente insuficiente o nível do Neymar. Absolutamente insuficiente. Que me desculpe o fuiclirismo que foi criado no Brasil. Absolutamente insuficiente o nível do Neymar. Absolutamente. Só que tinha que jogar, porque estava lá. Por quê? Porque a gente achou que em 20 minutos ele era o Messi, que nunca foi, e iria tirar um A coelho da gente cartola. não. É, A gente é muita gente, seu Marcelo Beckler. Isso que foi criado no Brasil, o conto do hipotético, que é muito mais bonito que a realidade. E tudo bem, podia ter acontecido. Eu não estou falando aqui que era lógico que ia dar errado. Podia ter acontecido, desde que você passasse a jogar com a bola. Porque senão, além de tudo, você está matando o Neymar. Se você faz o Brasil jogar com 30% de posse de bola e coloca o Neymar, aí foi isso aí. Foi 7 minutos de posse de bola da Noruega até achar 1 contra 1. Que o Endrick defendeu mal. Coisa que o Ancelotti já disse que ele fazia, né? Que o Endrick não defende bem. O Endrick pressiona bem. Ele não defende bem. Ele dá um bote que não existe. Ali era cercar e que o Sheldon Outro erro dele. lado para trás. Outro erro dele. E aí sai o gol da Noruega e depois o Brasil admite a derrota faltando 10 minutos do jogo acabar. O Brasil depois do gol estava derrotado. Outro erro dele, porque o Endrick jogando como segundo atacante é uma coisa, é esse pressionar para frente, é esse correr para frente para pressionar. Agora ele tirou o cara de lá para botar na ponta direita e é onde ele não defende bem, onde ele corre para trás mal. Isso aí todo mundo é sabido, isso é sabido. Então assim, esse é uma outra situação que para mim foi bem errado aí do Ancelotti.